Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta mais uma vez aqui no podcast Falando de Direitos. O meu nome é Alexandre Bezerra, sou professor e advogado. Eu trago aqui semanalmente informações e notícias sobre direito tributário e direito administrativo. E na esfera do direito administrativo, informações e notícias do interesse dos servidores públicos de todas as esferas, como também das pessoas que prestam concurso público, que estão se preparando para concursos públicos. Então, semanalmente, eu trago aqui muitas informações importantes para vocês. Então, eu peço a todos vocês que passem a seguir a gente nas redes sociais. No YouTube, tem o podcast Falando de Direitos Podcast. No Spotify, é o canal Falando de Direitos. E no Instagram, o Instagram do escritório, o perfil do escritório, ARB_Advocacia. Passa lá no YouTube, faça a sua inscrição, acione o sininho para poder ser avisado de novas postagens. No Spotify, passe a seguir nosso canal, faça o download, compartilhe os nossos podcasts. Vai ter em áudio, vai ter em vídeo também no Spotify. E no Instagram nós sempre postamos os avisos das novas postagens, né? E outras informações em relação ao direito dos servidores públicos, à aposentadoria de professores, ao direito dos contribuintes. Então não deixem de nos seguir nas redes sociais. Ó, o podcast de hoje, um assunto muito, mas muito importante, né? É o podcast número 15, até esqueci, sobre o direito à integralidade e paridade em razão do ingresso no serviço público. O direito do servidor público à integralidade e paridade em razão do seu ingresso no serviço público. Se nós perguntarmos, se nós perguntarmos para qualquer pessoa aqui, para falar assim, qual o servidor público que faz jus, no momento da aposentadoria, à integralidade e paridade? Todo mundo vai falar em bom som aí que aquele que ingressou no serviço público até a emenda constitucional 41 de 2003. Essa é a resposta. Só que a gente percebe que a administração pública, ao olhar a Constituição Federal e as constituições estaduais e as leis orgânicas municipais, elas olham de uma forma diferente. A própria, a própria União, os estados fazem isso diuturnamente. E isso se refere a essa grande problemática porque quando eles vão fazer a regulamentação da norma constitucional, eles fazem restrição àquilo que está escrito. Então, quando eles emitem, eles elaboram uma orientação normativa, uma portaria, eles colocam regras novas que não estão previstas na Constituição Federal. E isso causa muito prejuízo financeiro e transtorno aos servidores públicos. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre eh, sobre o direito à integralidade e paridade do servidor público em razão da data do ingresso. E eu vou mostrar para vocês que nem sempre a data do ingresso vai ser aquela última data. É possível que o servidor que tenha mudado de serviço público, do municipal para o estadual, ou vice-versa, ele possa utilizar aquele serviço público anterior para que seja dado a ele o direito, de acordo com a regra de transição, à integralidade e paridade. Bora lá? Vamos lá. O direito à integralidade e paridade em razão da data de ingresso no serviço público. E a pergunta que eu já fiz, né? Quando deve ser aplicada a integralidade aos proventos de aposentadoria? E a resposta, todos os servidores sabem, quando o ingresso no serviço público ocorrer até a emenda constitucional 41 de 2003. Parece ser uma resposta tranquila, né? Ninguém teria dúvida em relação a isso. Agora vamos imaginar uma situação que ocorre todo dia, todo dia. Dona Maria, professora municipal, vou dar esse exemplo. Ela ingressou no serviço público no município em uma data de 1988, vamos supor, 85, vamos supor. E ficou ali durante um longo período. Em 2006, ela prestou um concurso público para o Estado, para professora do Estado, vamos supor, professora do Estado,
foi aprovada no concurso público e pediu exoneração 2006, vamos lá, 2006, janeiro de 2006. Pediu exoneração do serviço público, que ela estava municipal, e ingressou no serviço público estadual, naquele cargo de professora, que ela foi aprovada naquele concurso público, em janeiro de 2006. No momento da sua aposentadoria, lá para 2018, 2015, 2016, ela requeriu a aposentadoria com base na integralidade e paridade e foi indeferido porque a administração pública estadual alegou que ela tem o tempo de contribuição para aposentar, entretanto, o ingresso no serviço público estadual ocorreu após a emenda constitucional 41 de 2003. E agora, dona Maria? Isso acontece, gente, todo dia. Para poder explicar para vocês, eu vou precisar navegar um pouquinho e falar um pouco sobre as regras de transição da emenda 41, da emenda 47 e da emenda 103 de 2019, que é a última emenda. Bora lá? Vamos lá. Ó, o artigo 6º da emenda 41 de 2003, ele estabelece o seguinte, eu não coloquei todo o artigo 6º aqui, né, gente? O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta emenda, poderá aposentar-se com proventos integrais que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo que se der à aposentadoria. Então, a emenda 41, o artigo 6º da emenda 41, ela acabou, né? A emenda 41 acabou com a integralidade, paridade, mas garantiu àqueles que já estivessem no serviço público o direito a ter a integralidade e paridade. E eu quero fazer uma ressalva: é sempre mais vantajoso a integralidade e paridade? Não. O servidor ele precisa fazer um planejamento previdenciário para poder verificar se realmente é mais vantajoso a aplicação dessa regra. Normalmente é, mas nem sempre. Então é muito importante a consulta com um profissional. Vamos seguindo. Cadê? Vamos lá. O artigo 3º da emenda constitucional 47 de 2005, ficou até pequeno aí, né? Mas vamos lá. Estabelece que o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 98, poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha cumulativamente os seguintes requisitos. Tem um erro de grafia naquele anterior também, mas não reparem nisso não. Na hora de transpor do texto para cá, acaba não vindo todos os caracteres. Mas vamos seguir. Bom, a emenda 47 de 2005, ela veio fazer como eu diria assim, corrigir alguns erros da emenda 20 de 98. Então, ela trouxe esse artigo, incluindo aquelas pessoas que estavam lá na emenda 20, para que não tivesse dúvida de que teriam direito da integralidade e paridade. Então, muitas regras trazidas pela emenda 47 é para correção da emenda 20 de 98. Então, ele incluiu aí que esse pessoal de 98, até a emenda de 98, podem também os proventos integrais, desde que ambos, né, tanto da 41, tanto da 47, tenham preenchido os requisitos previstos na Constituição. Pronto, isso aí é a Constituição Federal que traz. A emenda constitucional 103, agora já estamos aqui em 2019, no seu artigo 4º, ela repete aquela previsão. Ó, parágrafo 6º. Os proventos das aposentadorias concedidos nos termos do disposto neste artigo corresponderão à totalidade da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 8º, para o servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003. 31 de dezembro de 2003 é a publicação da emenda constitucional 41.
Então, até dezembro de 2003, se ele ingressou no serviço público, e tem essa ressalva, que não tenha feito a opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40, que é a opção pelo RPC, pelo Regime de Previdência Complementar da União. Então, se ele não fez essa opção, ele faz jus, ainda de acordo com a emenda 103, faz jus à integralidade e paridade. Na verdade, assim, integralidade da remuneração. Aí, ainda continuando na emenda constitucional 103, artigo 20, parágrafo 2º, o valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá, em relação ao servidor público que tem ingressado no serviço público em cargo efetivo até 31 de dezembro de 2003, tal que não tenha feito aquela opção, a totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. Vocês percebam que em nenhum momento a Constituição Federal ela restringiu, ou seja, trouxe que esse ingresso no serviço público deveria ser ininterrupto. Ela disse que o ingresso, ela não fala que o ingresso no serviço público federal, quando ela quis falar sobre o servidor federal, sobre o servidor estadual, ela fala. Então, quando ela fala no ingresso no serviço público, ela está falando em qualquer serviço público, seja estadual, municipal ou federal, seja autárquico ou fundacional, independe. Ela não está fazendo essa limitação. Ela só diz que tem que ser serviço efetivo, né? Cargo efetivo, serviço público efetivo. Então, essa é o que a Constituição Federal traz. Você ingressou antes de 2003, você faz jus, antes da emenda 41 de 2003, você faz jus à integralidade e paridade. Isso está na Constituição, sem nenhuma restrição. Só que vem a administração pública, né, insatisfeita com aquilo, fala assim, não, eu vou interpretar de forma diferente. E vai lá e emite as normas infraconstitucionais, né, infralegais dela, né? Nem infraconstitucional, infralegal, né, dela. Então, vamos lá. A orientação normativa 2 de 2009, ela diz o seguinte no seu artigo 70. Na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do direito de opção pelas regras que tratam os artigos 68 e 69, quando o servidor tiver ocupado sem interrupção, vejam, sem interrupção. A Constituição falou em interrupção? Não, ela falou em ingresso no serviço público, antes da emenda 41 de 2003. Sem interrupção, sucessivos cargos na administração pública, direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as ininterruptas. Essa redação dada pela ON 3 de 99, de 4 de maio de 99. Então, para a administração pública, eu só vou poder utilizar para fins de verificar integralidade e paridade a partir do mais remoto vínculo ininterrupto. Só que isso não foi falado na Constituição Federal. Isso está na orientação normativa. Vamos seguir. Ainda a portaria 1467, no artigo 166, ela fala o seguinte: na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação dos direitos da opção pelas regras de transição para a concessão da aposentadoria, quando o segurado tiver ocupado sem interrupção, mais uma vez, sem interrupção, sucessivos cargos efetivos na administração pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, será considerada a data de investidura mais remota dentre as ininterruptas. A Constituição Federal, ela falou alguma coisa de ininterrupta, gente? Não falou nada. Ela fala de ingresso no serviço público. É isso que ela fala. Logo, passou. Logo, as regras de transição, as normas constitucionais, que são o quê? As normas constitucionais, elas não exigem ingresso ininterrupto. Não vedam, portanto, que haja interrupção de vínculo com o serviço público. Então, o professor, o servidor público, lembrando que isso cabe
serve para o servidor público. Eu estou falando sobre o professor, mas é para o servidor público. O professor, o servidor público que ingressou no serviço público do ente municipal e depois foi para o ente estadual. Depois da emenda 41 de 2003, ele faz jus à integralidade. No momento que ele passar a aposentadoria, a data de ingresso no serviço público tem que ser a data mais remota, independente de interrupção, se houve interrupção ou não. É inconstitucional essas regras trazidas pela Orientação Normativa 2 de 2009 e pela Portaria 1467 de 2022. Vamos seguir. Olha, a ON 2 de 2009 e a Portaria 1467 de 2022 extrapolam o limite do poder regulamentar, ao criar restrição não contemplada no texto constitucional. E a gente sempre pergunta, como fica a situação daqueles que precisam se exonerar de um cargo para tomar posse no outro? Estariam sujeitos a perder o direito à contagem do tempo no cargo anterior para fins de aplicação das regras de transição? Claro que não, gente. Toda vez que isso ocorrer, que for aplicado pela administração pública, o artigo 70 da Orientação Normativa número 2 de 2009 ou o artigo 66 da Portaria 1467 de 2022, há inconstitucionalidade, porque ofende ao princípio da razoabilidade. A Constituição, ela não disse nada disso, ela não disse que o ingresso no serviço público seja ininterrupto. Ela diz apenas que quem ingressou no serviço público até a publicação da emenda 41 de 2003, ela pode se beneficiar, e é claro que ela vai se beneficiar se for interessante para ela, se a análise for vantajosa para ela, né, para levar a regra de paridade e integralidade. Porque eu vou falar em outro podcast sobre essa questão, quando, né, a gente precisa analisar se é viável ou não, se é viável ou não a integralidade e a paridade, porque nem sempre. Porque a gente pode perceber, por exemplo, vamos dar um exemplo, né, o professor público federal. Agora em maio eles tiveram um aumento na retribuição por titulação. Então, houve um aumento, estava previsto, né? Houve o aumento no valor das retribuições. Bom, foi um aumento considerável, se não me engano, para mais de R$ 500 de diferença. Mas imagine uma categoria, que nem dos professores, que ficou aí, se não fosse esse aumento da retribuição, ficou 7 anos sem aumento. Você, aposentado, por integralidade e paridade, estaria recebendo a mesma remuneração durante 7 anos. O mesmo servidor que tivesse se aposentado pela média, ele teria os aumentos de acordo com o INPC ou com o índice determinado na lei. Então, essas são as diferenças que a gente precisa analisar, que precisa ser debatido no outro podcast, com mais detalhes e tudo mais. O podcast de hoje tinha exclusivamente falar sobre isso. Se você ingressou no serviço público, servidor, ouça. Se você ingressou no serviço público e migrou do serviço público estadual para municipal e agora no momento de aposentar, o órgão que vai te aposentar indefere o seu pedido de aposentadoria por integralidade e paridade, sob o fundamento de que você ingressou naquele serviço após a emenda 41 de 2003, isso é inconstitucional. Não deixe passar. Da mesma forma, muitos servidores, por causa dessa data de início no serviço público, acabam não progredindo na carreira. Então, a outra análise a se verificar também é se foram utilizados períodos anteriores no serviço público para que aquele servidor, ao passar para a inatividade, né, ao se aposentar, foi levado em consideração a paridade, o tempo de serviço que eles estavam no serviço público e se ele foi promovido. E isso reflete diretamente no valor da remuneração dele. Porque imagine, olha, eu reconheço a integralidade,
a última remuneração dele é lá no nível X. Só que quando você verifica a ficha funcional do servidor, ele já deveria ter, ele deveria, antes de aposentar, ter sido promovido, ou seja, ter subido de classe. Logo, quando ele sobe de classe, o valor da remuneração dele na ativa acontece o quê? Sobe também. Então, quando ele passaria para a inatividade, quando se aposentasse, a remuneração dele na ativa seria maior. Logo, a remuneração dele na inatividade seria maior também. Tá bom, gente? Uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje novamente. O nosso podcast Falando de Direitos, episódio número 15, fica por aqui. Não quero me estender muito, já estamos com 20 minutos. E aqui no YouTube, manda uma mensagem para a gente. Se você quer algum assunto, que eu traga algum assunto para vocês, coloca lá na mensagem. Lá no Spotify também, no Instagram, manda mensagem para a gente. Ó, queria que falasse aí sobre um assunto X lá aqui do meu município, do meu estado e tal, aconteceu isso. Manda para a gente a mensagem que a gente vai analisar direitinho e trazer para que todos consigam a informação, todos tenham a informação. Porque se você deixar que a administração pública tome todas as decisões, né, você aceitar todas as decisões da administração pública, você tenha certeza, você vai acabar perdendo. E quando isso acumula por vários anos, você vê que o prejuízo financeiro é imenso. Mais uma vez, vou deixar nossas redes sociais aqui, para que vocês possam lá acompanhar a gente. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.